Tá, ok, deixa eu deixar uma coisa clara. Eu sempre, até o fim dos tempos, vou defender o filme The Batman, do Matt Reeves. Juro, até tem um vídeo aqui no canal exaltando essa obra-prima. Eu tava empolgado, claro, desde os anúncios pré-lançamento, mas depois de ver essa beleza de 3 horas no cinema na época e reassistir em casa um tempo depois, eu posso dizer que minhas expectativas com o trailer e tal já estavam muito altas, mas o produto final foi melhor do que eu esperava em todos os sentidos. E tudo em que eu conseguia pensar é que qualquer coisa que esse Matt Reeves quiser fazer sobre esse universo vai ser incrível, eu vou querer assistir absolutamente tudo e... Pera, o quê? Uma série só do Pinguim? Não, falar sério, mano, quem é que vai querer ver isso? Tá, eu admito, eu não tava preparado pra essa série ser tão boa. Pinguim, a minissérie da HBO, spin-off e semi-continuação do The Batman de 2022, pega e usa tudo que fez a atmosfera daquele filme ser incrível e põe uma lente de aumento na Gotham City do Matt Reeves. E mostra mais do que nunca como a cidade é quase um personagem aqui. É suja, é cruel, é brutal e repleta de falhas e parasitas. Como eu já disse, eu amei o filme de 2022 e eu lembro dele terminar com uma montagem de como as coisas estão após os acontecimentos do filme e quais coisas podem acontecer. É como uma promessa de futuro e dentre essas cenas tem esse momento do personagem Pinguim olhando a cidade, olhando o vácuo de poder, olhando oportunidades. Vamos relembrar quem é esse cara, em The Batman pelo menos. Ele é o dono de uma boate meio clandestina e um total mafioso de segunda categoria, tagarela e meio paspalhão. Mas que é melhor ele achar graça da sua piada, senão você tá ferrado. O Pinguim serve como um bom coadjuvante em The Batman, e até tem cenas de certo alívio cômico com ele no filme, então eu não sabia mesmo o que esperar dessa minissérie. A cena inicial do primeiro episódio leva a gente imediatamente de volta para os acontecimentos daquela Gotham City quebrada, e mostra esse cara observando a vista, projetando planos, fazendo cálculos mentais, enxergando finalmente a sua grande chance. Eu gosto que essa série entende que o personagem Pinguim não é só mais um vilão de uniforme. Isso fica claro, na verdade, com qualquer antagonista nesse universo novo do Matt Reeves, e pode ser aplicado para o próprio Charada também do filme. Eles são produtos diretos dessa cidade, e talvez o seu reflexo mais cru e verdadeiro. A série prometeu, desde o seu material de divulgação, focar e se aprofundar em Oz Cobb, esse homem ganancioso e problemático, para dizer o mínimo. Ele se vê como essa peça de tabuleiro pequena e esquecida em meio ao imenso e colossal império de famílias maiores de Gotham, como os Falcone, os Wayne ou os Maroni. Mas ele tem a sua chance de subir, enquanto a cidade se encontra em seu ponto mais baixo. Oz se mostra como uma pessoa, acima de tudo, complexa. Um ser humano repleto de nuances, traumas, convicções tortas. Logo no primeiro episódio nos é mostrada a origem do seu jeito de andar, a doença em seu pé que o deixa deformado e cheio de dores. E inteligentemente a série manda logo em seguida Oz, junto ao seu novo parceiro Victor, a um metrô em horário de pico, cheio de outras pessoas. Lá tem apenas um assento livre, um preferencial, que é aquele destinado a pessoas com deficiência, e sem nenhum diálogo expositivo ou desnecessário, fica claro através dos olhares dos personagens que Oz não se permite ser rebaixado, que o mero ato de aceitar sua condição ou mesmo aceitar a ajuda de outras pessoas seria para ele algo considerado digno de pena, e a última coisa que ele quer é ser olhado por outras pessoas de forma reduzida, que os outros o diminuam por qualquer motivo que seja. Oz Cobb é o tipo de personagem que carrega basicamente o mundo nas costas, não por força, mas por insistência. Ele não nasceu para o poder, mas ele se forçou a caber nele. É isso que o torna tão fascinante de acompanhar. Psicologicamente, a gente pode dizer que o Oz é um homem profundamente ferido pela sua própria insignificância. Desde o início, sua postura corporal, a maneira como ele olha por cima dos ombros, a hesitação disfarçada de arrogância, tudo emite o sinal de alguém que passou a vida sendo subestimado. Ele não quer só vencer, ele parece querer provar que nunca deveria ter sido ignorado pelos outros. E essa é uma motivação que fala diretamente com o espectador, porque toca num medo universal, o de ser invisível. Diferente de outros vilões clássicos motivados apenas por ganância ou desejo de controle, Oz parece ser um sobrevivente tentando escapar do trauma da impotência. Sua ambição nasce do medo. Medo de ser deixado para trás, de ser ou ser visto como fraco, medo de voltar a ser o ninguém de antes.
É um personagem que ascende não porque acredita que merece reinar, mas porque sente que precisa ou será destruído. Isso transparece nas suas interações. Ele se mostra cruel com quem tá abaixo ou bajulador com quem tá acima e vulnerável apenas quando ninguém tá olhando. Toda essa sua construção se baseia na tensão constante entre aparência e essência, entre o que ele precisa projetar e o que ele sente de verdade. O mais brilhante da escrita e da atuação do Colin Farrell é que o Oz quase nunca se entrega completamente à monstruosidade. Até mesmo nos momentos mais cruéis, parece haver um resquício de humanidade, um olhar perdido, uma pausa antes de puxar o gatilho, um comentário que revela mais do que deveria. Ele não parece ser só um sádico puramente. Ele é um homem que aprendeu que a gentileza não salva ninguém em Gotham. E essa vai ser a sua jornada de corrupção. O espectador pode até sentir uma empatia desconfortável por Oz, porque no fundo o que ele parece querer é puramente respeito, mas isso tudo se transforma, vai se metamorfoseando em um desejo distorcido de controle, como se poder fosse a única linguagem que o mundo dele entende. A série faz algo raro, ela mostra a transformação lenta de um personagem, não como um arco heróico ou trágico, mas como uma inevitabilidade psicológica. Cada perda, cada humilhação, cada porta fechada que vai moldando Oz até que ele se torna aquilo que todos temiam. Ou talvez aquilo que sempre esteve dentro dele, esperando para sair. Essa construção se sustenta em silêncios, olhares e pequenas explosões de violência. A narrativa respeita o tempo necessário para que o público sinta o peso de cada escolha. Não é um vilão nascendo da noite pro dia, é quase que a cidade dando luz a um monstro à força, lentamente, episódio por episódio. Algo que também facilmente pode ser dito da Sofia Falcone. Ela é como uma tempestade disfarçada de mera brisa. O que eu quero dizer com isso é que ela entra em cena com uma elegância, ela fala com doçura, ela olha nos seus olhos e você sente de certa forma que está sendo estudado como um animal prestes a ser abatido. Não há exageros, quase não há gritos, mas o poder, ele tá tudo ali. I was stuffed in Arkham State Hospital for a decade. Convicted of murdering 7 women. É nessa tensão contida e essa inteligência emocional afiada, talvez essa presença silenciosamente ameaçadora que fazem de Sofia uma das figuras mais magnéticas e perigosas dos últimos tempos das séries de TV. I've had a lot of time to reflect. And I have to say, I was genuinely surprised at how many of you wrote letters telling the judge that I was mentally ill, like my mother. Not that the judge needed much convincing. My father saw to that. Still, I trusted you. I loved you. And yet not one of you tried to help me. Narrativamente, ela é como um espelho distorcido de Oz. Enquanto ele veio de baixo, ela nasceu no trono, mas isso não a torna fraca. Pelo contrário, ela entende o jogo do poder como quem respira ele. Ela é filha sim do Carmine Falcone, mas não vive à sombra dele, com uma frieza estratégica que vai além da brutalidade tradicional da máfia. Sofia não quebra portas, ela convence a porta a se abrir sozinha. Seu magnetismo talvez esteja justamente na capacidade de manipular sem parecer totalmente uma manipuladora. Ela conversa como se estivesse te fazendo um favor, mas ela tá na verdade te conduzindo para sua própria rendição. Ela sorri com os olhos, mas guarda facas afiadas por trás das palavras. E tudo isso sem nunca perder a compostura. É incrível. Seu carisma é quase que performático, mas nunca é totalmente artificial. Ela se molda conforme a necessidade. Maternal, sedutora, diplomática, ameaçadora, enfim. Isso revela um autocontrole absurdo por parte dela. Ela é dona de si em cada segundo. E isso também é o que a torna tão intimidadora. Porque os personagens e a gente também nunca sabemos até onde ela está disposta a ir, mas sentimos que talvez seja longe demais. Outra coisa que a diferencia da maioria dos vilões genéricos é que ela não se corrompe totalmente pelo poder. Ela já nasceu com ele e o manipula como quem toca um piano. Mas por trás dessa perfeição social existe uma mulher movida por algo mais profundo: orgulho, legado, justiça, ou pelo menos o que ela acredita ser justiça, e talvez até uma solidão fundamental. Ela é uma mulher num império claramente patriarcal, constantemente testado
maltratada, subestimada, observada, e isso a afia. Ela é cortante porque o mundo exigiu isso dela. Sofia paira sobre a cidade como uma sombra bonita, mas letal, e cada aparição dela é um lembrete. O poder, quando refinado, se torna quase invisível, mas nunca inofensivo. O que eu quero dizer é, Sofia Falcone, ou Gigante, interpretada pela Christy Milioti, ela não precisa fazer nenhum esforço para roubar a cena. Ela representa tudo que Gotham é na sua forma mais elegante e venenosa. Controle, aparência, dominação sutil. Em um mundo onde os vilões gritam, ela sussurra e mesmo assim todos obedecem. No fim das contas, ela não encanta apesar da sua frieza, ela encanta por causa dela, talvez. Porque ao ver Sofia, nós como espectadores sentimos algo que poucos personagens transmitem com tamanha intensidade, que é um respeito misturado com o medo. Enfim, o que eu quero dizer é que Pinguim não é só mais uma série derivada de quadrinhos. Ela é a prova de que quando se respeita a complexidade do material original e se entende que o que faz uma boa história não são necessariamente uniformes ou raios de poder, mas os conflitos humanos, é possível criar algo que vai muito além do seu próprio gênero. Essa minissérie é uma aula de como adaptar com maturidade, estilo e profundidade. Ela traduz o universo de Gotham City não como explosões ou frases de efeito, mas com olhares contidos ou decisões difíceis, ou personagens que parecem respirar mesmo quando a câmera não tá neles, sabe? Oscorp, ou o próprio Pinguim, parece mesmo ser um estudo de insegurança transformada em ambição. Ele é um homem pequeno tentando se tornar grande em um mundo que ensinou a ser cruel. Sofia Falcone parece ser o oposto complementar, uma mulher que já nasceu no topo e que aprendeu a manter o seu trono com charme, inteligência e ameaças veladas. Juntos, eles são a nova cara do submundo, mais perigosa, mais refinada e nunca tão humana. Pode-se dizer que Pinguim se destaca humanizando seus vilões. A série nos convida a entender o que motiva essas figuras sombrias, o que as move, o que as quebra, mas claro, nunca para justificar os seus atos. Às vezes a gente nem torce por eles. A série só quer nos lembrar que até os monstros têm histórias próprias. No fim, Pinguim não reinventa o gênero do crime, ele na verdade o reconstrói com um peso dramático, com uma direção e roteiro elegantes e um respeito raro pelo silêncio, pela tensão e pela construção de personagem. É uma série que não subestima seu público, que não apressa seus arcos e que entende que às vezes o momento mais poderoso de um vilão é quando ele não diz nada. Talvez por isso Pinguim seja uma das melhores adaptações de quadrinhos da atualidade e de todos os tempos, porque nos faz esquecer que a gente tá vendo uma adaptação ou até quebra qualquer preconceito quanto ao gênero de super-herói. Pinguim nos lembra que a gente na verdade tá vendo acima de tudo uma grande e espetacular narrativa. Oi, meu nome é Pedro, esse foi mais um vídeo do Página 42, obrigado por ter chegado até aqui. Comenta aí o que você achou da discussão do vídeo, da série Pinguim, do filme Batman ou qualquer coisa assim. Se você gostou e quiser se inscrever, vai ser muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindo por aqui. E se quiser apoiar o canal de uma maneira extra, ganhando recompensas em troca, tem o clube de membros que você pode assinar por R$5 por mês. Mais uma vez, valeu por ter chegado até aqui, por hoje é só, fica bem e até a próxima.